Você já sentiu como se tivesse algo te segurando? Que por mais que você saiba exatamente o que é preciso ser feito, essa força sempre te puxa para trás e não deixa você dar o próximo passo? E se eu te dissesse que tem uma força se alimentando disso? Foi o que Napoleon Hill descobriu conversando com o diabo. Nesse livro de hoje eu vou te trazer o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo. Um livro onde Napoleon Hill, que sempre foi um apaixonado por estudar, ele já estudou a mente das pessoas mais bem-sucedidas do mundo e nisso ele aprendeu muito qual é o padrão, o que fez essas pessoas chegarem onde elas chegaram, nesse sucesso que elas conquistaram, qual foi o passo a passo, qual foi o padrão entre todas essas pessoas. Só que tinha algo que Hill nunca conseguiu entender. Por que as pessoas fracassam mesmo sabendo o que precisa ser feito? O que acontece nisso? E nisso ele foi escrever esse livro poderosíssimo. Esse livro foi escrito há uns 100 anos atrás, só que para a época eles consideraram um livro muito pesado e ele não publicou esse livro. Esse livro foi publicado só depois dos anos 2000, depois que Napoleon Hill já tinha falecido, aí que esse livro foi publicado. Nesse livro ele faz uma metáfora, né, uma conversa, como se fosse realmente uma conversa dele com o diabo. E logo no início dessa conversa, o diabo diz: eu domino 98% das pessoas. Napoleon Hill vai e pergunta: mas como assim você domina 98% das pessoas? Como que você faz isso? E o diabo responde: eu simplesmente influencio elas a não pensarem por conta própria. Eu domino as pessoas que derivam por aí sem saber para onde vai, sem ter um propósito. Aquela pessoa que só vive no piloto automático, que não pensa por conta própria. Essas pessoas começam a entrar no ritmo hipnótico. E quando elas não se questionam, só começam a viver e fazer as coisas no automático, em busca de prazer, essas pessoas estão na minha mão. E nesse momento, Hill percebe que o diabo ele não está do lado de fora, ele está dentro, ele está na nossa mente. Toda vez que a gente adia algo, toda vez que a gente fica paralisado por conta do medo, toda vez que a gente diz que vai fazer algo e não faz, e a gente começa a parar de pensar por conta própria, parar de buscar, de ter um sentido na vida, uma direção, e só vive sem propósito nenhum. É o diabo que está no controle. Ele só precisa que a gente pare de pensar. E como que o diabo faz isso? Ele usa os medos como ferramenta. O medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da velhice, o medo de não ser aceito, de ser rejeitado e o principal dos medos, o medo da morte, o medo de ficar sem um amor. Esses são os medos que o diabo utiliza para nos paralisar. E aí eu te pergunto, alguma vez você foi paralisado por algum desses medos? O medo de se machucar, o medo de não dirigir por conta do medo da morte, o medo da rejeição. Às vezes a gente faz algo por conta com medo de ser rejeitado. Quantas pessoas eu já vi que usam drogas, bebe simplesmente para ser aceito, pelo medo de ser rejeitado por algumas pessoas. Você já fez algo na sua vida, reflita de verdade, que depois você se arrepende, você só fez porque você queria ser aceito naquele ambiente? Quantas coisas o medo nos paralisa? E eu tenho outra pergunta para você. Qual está sendo o preço que as pessoas estão pagando por você não ir de encontro com os seus medos? Quem são as pessoas que estão pagando preço por você ficar paralisado por conta do medo? Isso é poderoso demais. Então, nesse momento, Hill pergunta para o diabo: mas o que as pessoas podem fazer para se livrar de você, para você perder o controle? E o diabo responde: é simples. É só elas terem um propósito definido e controlarem os seus pensamentos para poder agir com disciplina. Assim elas vão estar libertas
do meu controle. É simples, não é? Só que esse é o problema. A gente não está fazendo simples. Muitas das vezes a gente fala, tem que ter um propósito definido, tem que ter uma meta. E eu te pergunto, você que está aí de casa, provavelmente você já sabe disso. Você tem uma meta clara? Você sabe exatamente onde você quer estar daqui a 3 meses? Exatamente. Não estou falando sobre tipo, eu quero estar com mais dinheiro, eu quero perder peso. Quantos quilos você quer perder? Eu quero estudar mais. O que é estudar mais para você? Estudar mais é o quê? 1 hora por dia? 2 horas por dia? Eu quero melhorar o meu relacionamento. Como que você vai melhorar? Como que você vai saber que o seu relacionamento melhorou? Eu vejo que hoje as coisas estão cada vez mais superficiais, estão muito rasas. Eu tenho um propósito definido, eu sei para onde eu vou, mas é simplesmente algo superficial, sem tempo, sem ser mensurável, sem a gente saber como que a gente vai alcançar a meta ou não. E aí a gente vive nesse piloto automático, só querendo as férias, só querendo o próximo salário, só querendo o fim de semana, sem se questionar para onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, por que eu faço isso. E a gente entra nesse ritmo hipnótico, onde o livro traz que é aí que o diabo controla a nossa mente. Então o único jogo, ele fala que ele não precisa fazer nada, que a gente mesmo se entrega para ele. Eu sei que é uma metáfora, mas esse livro é poderoso demais. E Rio sai dessa conversa realmente transformado. Ele entende que o mal ele não está no externo, ele está na falta de consciência, na falta de clareza do porquê dos nossos comportamentos. Que a partir do momento em que a gente decide viver uma vida com destino, com caminho, com direção, uma vida com metas, uma vida com clareza e disciplina para fazer o que tem que ser feito, uma vida onde a gente se questiona, uma vida onde a gente sabe para onde a gente está indo, a gente sai desse ritmo que o diabo controla. E a gente não tá, ele comenta no livro, ele não tá falando do diabo lá de dentes e tal, ele tá falando desse diabo que mora na mente, que é aquilo que nos paralisa, que enfrentar os nossos medos de frente, parar de fugir dos nossos problemas. A solução não está em fugir dos problemas, isso não vai solucionar nada. A solução está em a gente encarar esses problemas de frente e procurar uma solução. E se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou de mais poderoso, o que te trouxe uma clareza maior. Esse livro é um livro realmente fenomenal. Todas as semanas aqui no canal eu trago vídeos como esse, resumo de livros, histórias de atletas, histórias inspiradoras. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreva aí no canal, ative o sininho para você ser lembrado e deixe a sua curtida também para esse vídeo poder chegar em mais pessoas.